Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, hoje a gente tem um tema que é um pouco delicado, complexo e como todas as temáticas que a gente discute a respeito de memória, biblioteconomia e uma particularidade de pesquisa da minha área, que é a análise, a questão da violência, são temas que não tem como a gente dar conta sempre em sua completude dentro de um vídeo de 20, com muita sorte 30 minutos. Mas trago para vocês algumas questões para a gente pensar, né? E o tema de hoje é discutir essa relação, por vezes conflito, ambiguidade entre dois espaços de luta, de atuação que podem andar juntas, porém muitas das vezes acabam entrando num contrabalanço dos seus ideais, dos seus verdadeiros princípios. Basicamente, a gente vai discutir sobre a questão do ativismo versus corporativismo. É um tema que realmente rende muita coisa, então não vamos nos prender aos exemplos do conteúdo que vai ser apresentado aqui. Mas, em linhas gerais, cabe a gente pensar que um pouco do embasamento básico para ler, discutir, refletir esse assunto vem de alguns livros, especificamente do autor Luc Vacan. Tem um livro muito interessante dele chamado Punir os Pobres. É um livro grande que traz um pouco desse pensamento, ele inclusive traz isso quase que no final da obra, de uma forma rápida, porque pressupõe que muitas das questões estejam entrelaçadas e já discutidas, em que ele discute basicamente se os princípios que regem um determinado discurso e prática de fato são dotados dos seus ideais, dos seus princípios morais e, por conseguinte, de uma determinada questão ética, ou se de forma intencional ou não esses princípios podem estar atrelados a uma questão corporativista. Ou seja, vamos pensar um pouco essas duas relações e trazer algumas diretrizes de como evitar isso. Vamos lá? Bom, dentro desses princípios básicos, vamos discutir primeiro a questão da relação de poder, ou melhor, das relações microfísicas de poder. Se a gente pensa na questão do ativismo e ao mesmo tempo a gente pensa que esse ativismo pode estar dotado, perceba, de forma intencional ou não, de uma questão corporativista, antes da gente trazer uma voz, trazer para a nossa atuação um determinado discurso, a gente tem que ter minimamente compreensão do campo. E aí não é por uma questão de pesquisa, não é necessariamente por uma questão de escrever um trabalho acadêmico, é uma questão de experiência, uma questão de como atuar dentro de um determinado tema. Em linhas gerais, a gente não entra em campo sem um mínimo de embasamento, seja um embasamento empírico, seja um embasamento científico, ou seja, a gente tem que compreender um pouco desse terreno. Compreender, e aí perceba que as relações de poder elas têm que ter esse princípio moral de certa forma atrelado, não é compreender apenas o espaço, o lugar ao qual você defende, é compreender todas as relações com esse espaço. Então, por exemplo, se a gente pensa na questão de uma defesa de uma determinada categoria, de um determinado grupo de pessoas, a gente tem que lembrar, primeiro, que pessoas são essas e que outros grupos podem se relacionar com elas. Por exemplo, se a gente pega uma pauta de defesa de, não sei, de egressos do sistema prisional, antes da gente defender ou criticar essa pauta, a gente tem que compreender todas as relações microfísicas de poder que estão atreladas a esse grupo que a gente está analisando. Ou seja, se eu estou falando de egressos do sistema prisional, eu não posso ignorar a relação dessas pessoas com policiais, advogados, juízes, professores,
assistentes sociais, médicos, psicólogos, as instituições que regem todos esses grupos, como, por exemplo, a própria unidade prisional, a diretoria dessa unidade, né, a instituição polícia, a família dessas pessoas. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado na hora de elencar um determinado discurso, na hora de trazer, de evocar uma defesa ou mesmo uma crítica sobre uma determinada categoria, sem ignorar tudo que a cerca. Porque se a gente entra em campo sem conhecer o campo, minimamente as nossas ações e falas serão equivocadas, se não erradas. Então é necessário que antes dos pré-julgamentos a gente tenha uma análise desse terreno, compreenda esse campo, para só aí a gente poder elencar alguns princípios que são pertinentes para a construção dessa pesquisa. Bom, outra questão que está atrelada a isso é basicamente a fundamentação teórica e prática. Em linhas gerais, a gente não pode elencar um lugar sem ter um embasamento de que lugar é esse. Seja lugar de fala, seja lugar, espaço geográfico propriamente dito, seja um lugar simbólico, seja um lugar atrelado ao capital financeiro, enfim. A gente tem que ter uma compreensão, tem que ter um embasamento disso. Da onde vem isso? Não pode ser um achismo, não pode ser um termo solto de rede social sem uma procedência que seja justificável, que seja analítica, que seja científica, ou que seja pelo menos atrelada a experiências comprovadas. Então a gente tem que sair do opinioso. Parece um pouco óbvio, parece um pouco básico demais, mas por incrível que pareça, e todos nós sabemos da questão que envolve hoje em dia conflito de informação, e a gente pode atrelar também a essa discussão a cultura da desinformação, o bombardeio que a gente passa todo santo dia por intermédio de mídias de massa, de redes sociais, de grupos pessoais, em que a desinformação ela vem com muito mais rapidez e muito mais quantidade do que uma informação analisada, uma informação científica, uma informação validada. Então, por conta dessas questões, muitas das vezes a gente cria conjecturas, cria críticas ou apoios e acaba agindo ou minimamente defendendo por intermédio de questões discursivas aspectos que podem não ter um embasamento palpável, né? Que pode não proceder, né? A gente não pode pegar determinados termos e validá-los como conceitos científicos se de fato esses termos não procedem, né? Se de fato esse campo não se utiliza disso, né? Então a gente tem que ter minimamente uma leitura técnica, minimamente uma experiência, uma troca comprovada a respeito de uma questão, para então praticar o ativismo da coisa, para então criticar ou defender uma instituição, um grupo ou ações, né? E por conta disso, não basta a gente falar, né? Não basta a gente trazer fundamentações, com muitas aspas, e que quando a gente vai verificar não tem o mínimo necessário, que é uma fonte, que é uma revisão metodológica. A gente vê muitas das vezes uma pauta sendo discutida e é uma pauta que às vezes não tem fonte nenhuma, é só uma imagem solta na rede social, né? E muitas das vezes o ativismo ou a banalização de um tema surge por conta desses lugares de fala que, em tese, muitas pessoas defendem, consideram pertinente, mas que, olha, não tem ressonância. Até a própria linguagem, a gente tem que ter esse cuidado. Não adianta a gente também praticar um ativismo que é um ativismo mais linguístico do que um ativismo interacional, interpessoal. Pois muitas das vezes o nosso ativismo que é linguístico, ele não é um ativismo que a própria pessoa, o grupo ao qual nós estamos defendendo ou criticando, tem consciência daquilo, tem estudo sobre aquilo, tem experiência sobre aquilo. Ou seja, muitas das vezes a gente pode ser um arauto ilusório, a gente pode estar sendo porta-voz de algo que não procede ou que não ressoa naquelas pessoas a qual em tese estamos defendendo ou criticando.
Então, antes da ação concreta, a própria questão da linguagem tem que ter um cuidado, uma linguagem com embasamento sempre, né? O terceiro ponto, que aí que é o ponto perigoso, que faz a gente pensar desse conflito entre a questão do ativismo e o corporativismo, e é uma questão que o próprio Luc Vacan adentra no livro que eu citei no início desse vídeo, mas a gente perpassa por N outros livros dele. A própria questão da relação de poder, ela é discutida por Foucault na Microfísica do Poder, no texto sobre biopolítica. Tem um referencial teórico aí interessante para a gente compreender um pouco mais dessa relação entre ativismo e corporativismo. Mas o terceiro princípio que cabe a gente pensar é justamente o princípio das ressonâncias corporativistas. Ou seja, a gente tem que ter uma plena consciência, estudo e planejamento de ações que são de fato necessários para com que a gente possa aplicar em um campo, né? E que não necessariamente reflitam em suas prioridades urgências que pode não ser a carência daquilo que a gente está defendendo. Em resumo, trazendo alguns exemplos, como bibliotecário, a gente tem acesso muitas das vezes a uma defesa de pauta da questão de uma determinada tipologia de biblioteca, seja a biblioteca escolar, seja a biblioteca em prisões, seja a biblioteca especializada, biblioteca comunitária, enfim. Independente da tipologia, um cuidado que muitas das vezes carece na nossa literatura, digo isso na área ao qual eu atuo, na área ao qual eu pesquiso, é justamente atrelar esse discurso à prática, atrelar esse discurso a reais necessidades, né? Pois defender a biblioteca é uma defesa que é importante, óbvio, somos profissionais da área, né? É uma defesa que ela é pertinente, principalmente quando a gente está falando de uma instituição ao qual não existe uma biblioteca e deveria ter, seja por uma questão de necessidade, seja por uma questão legal, né? Mas muitas das vezes a gente também tem que se preocupar com a seguinte pergunta: de fato, isso é a prioridade no momento? Ou melhor dizendo, de fato, com essa biblioteca ou com esse profissional bibliotecário atuando na instituição, haverá uma autonomia ou haverá apenas um posicionamento político, um posicionamento de polícia, termo literalmente aplicado pelo Vacan em algumas profissões? Por exemplo, a defesa de determinadas atividades, como a questão da mediação da leitura, a questão da competência em informação, são defesas plausíveis, são discursos importantes, interessantes, mas na prática, o que a gente está lutando é pelo acesso à informação de de um grupo de pessoas, ou a gente está lutando apenas por mais um nicho de atuação profissional, né? Em linhas gerais, a gente está de fato aplicando o nosso discurso ativista em defesa de um grupo que a gente considera que está em condição de precariedade, que não tem acesso à informação, que necessita de biblioteca, ou a gente luta apenas por mais vagas para atuarmos? Pensar um pouco sobre essa questão. O próprio Luc Vacan ele traz isso, ele nem traz especificamente para a biblioteca, ele cita vários campos do saber, pensando na questão do universo prisional. É um discurso que é recorrente, não é novo. Não há nenhuma novidade quanto a esse processo discursivo de diversas categorias de profissionais, sejam médicos, sejam advogados, sejam assistentes sociais. Ele é até crítico um pouco nesse sentido, de ser grupos que trazem no seu discurso a defesa de uma determinada minoria, de um determinado grupo que se encontra em guetos, que se encontra em unidades prisionais sem acesso a questões básicas, mas que muitas das vezes o discurso está mais preocupado e mais descrito no sentido de aplicar um espaço de atuação, um espaço com mais vagas, mais empregos, do que realmente um espaço de ação em prol daquela categoria que, em tese, estamos defendendo. Então, esse é um ponto mais crítico, mais delicado, é um ponto complexo, como eu falei,
mas que é necessário a gente pensar, tendo em vista que a gente tem questões legais que devem ser cumpridas, sim, a LEP está aí, a própria lei também de acesso à informação, temos diversas leis que deixam claro a necessidade, a importância, o direito de existir, por exemplo, as bibliotecas em prisões. Eu prefiro, inclusive, não dizer biblioteca prisional, porque eu não quero adjetivar uma categoria de biblioteca. Não é interessante a gente aplicar um adjetivo que denota que uma biblioteca prisional ela vai ser trabalhada, ela vai atuar em prol da prisão. Perceba que a própria linguagem ela já acompanha o viés de polícia, que o próprio Vacan critica um pouco. Não é uma biblioteca prisional, é uma biblioteca em prisões. Com isso, a gente deixa clara a autonomia da biblioteca dentro de um ambiente prisional. Com isso, a gente deixa claro que a biblioteca ela não tem que ter um papel de polícia e que, por conseguinte, o profissional bibliotecário ele não vai atuar como uma polícia extra, como mais um olho, como mais um agente do panóptico, trazendo Foucault, dentro da prisão. E sim como um profissional que está lá em prol de um determinado grupo, não em prol de si. Então, é um pequeno cuidado que a gente tem que ter a respeito disso. E que, por conseguinte, outro ponto, o quarto ponto que a gente pode discutir é justamente a linha tênue entre esse ativismo e esse corporativismo. Essa transmutação, muitas das vezes, ela se dá justamente quando a gente percebe que um discurso, na prática, é outro. As realizações que surgem do discurso são outras. Ou são inexistentes. Ou são até mesmo o contrário do que se prega, né? Apesar de toda uma discussão a respeito da importância de biblioteca, de acesso à informação, muitas das vezes, e não vou falar apenas desse exemplo biblioteca, bibliotecário, isso aí se aplica a várias outras camadas de atuação dentro da prisão, mas muitas das vezes é uma atuação de polícia mesmo. E isso é trazido em um livro que nos apresenta uma análise não só dos Estados Unidos, mas uma análise que se aplica em várias regiões na União Europeia e inclusive no Brasil. Então, esses pontos que cabe a gente pensar aqui, recapitular, né, basicamente, ter uma compreensão das relações microfísicas de poder, ter uma fundamentação teórica e prática, né, evitar essas ressonâncias corporativistas e principalmente essa transmutação em que a nossa fala ela não está atrelada a uma prática que de fato procede, que de fato tem uma narrativa, muito pelo contrário. A nossa fala pode ser atrelada apenas a uma defesa de si, velada como uma defesa do outro. E aí é o perigo da gente atuar apenas na manutenção do mesmo, na manutenção de um círculo de violência, na verdade uma elíptica de violência que não desenvolve, que não resolve problemas sociais que temos ao longo de várias décadas e séculos. Alguns pontos que cabe a gente pensar a partir disso, resumindo, justamente ter a noção desses 4 aspectos para uma construção salutar de políticas públicas, por uma revisão, né, em que a gente não fique apenas num discurso, que a gente lute pela autonomia. A questão principal de tudo que a gente conversou agora é a questão da autonomia das instituições e da autonomia de categorias de profissionais que atuam nesses espaços. Eu dei o exemplo de profissionais que atuam dentro da unidade prisional, mas a gente também pode falar do espaço escolar de forma geral, né? Do bibliotecário que tem autonomia para atuar na escola, não do bibliotecário que é meramente suporte do professor, que é muito salutar, porém não necessariamente é o suficiente, não necessariamente é o adequado. Então, a palavra final que a gente pode denotar para esse vídeo, da gente refletir esses problemas e lutar para com que isso não ocorra, é alcançar a autonomia do profissional, ao invés de
construir conflitos entre o nosso discurso, o nosso ativismo, mas que pode estar velado, na verdade, por uma linguagem meramente corporativista. Bom, a proposta do vídeo é essa, é a gente pensar. As questões já existem em vários estudos, não é de agora. Vou até colocar nesse vídeo essa referência principal, que eu acho que é pertinente. Mas qualquer dúvida, sugestão, crítica, fique à vontade para entrar em contato ou conversar comigo pelo próprio comentário do vídeo. E estamos aí. Até logo, gente.